Olá, meus queridos irmãos, saudações a todos na paz do Senhor. Nós estamos retornando aí com as nossas aulas, ou melhor, as sínteses das aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Esse que vos fala é o pastor Marcos Belchior, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, do campo de Itapevi. Então, nesse trimestre, primeiro trimestre do ano de 2018, nós estamos tratando sobre o livro de Levítico. Esse livro requer muita diligência no seu estudo, haja vista o grande número de heresias que vemos se formar em torno dos assuntos desse livro. Então, o objetivo dessas apresentações, dessas aulas, é apenas apresentar o tema para os amados e recomendo o estudo aprofundado para os professores e amantes do estudo da Palavra de Deus. Então, o objetivo aqui é apenas apresentar a aula e os seus tópicos. Pois bem, essa lição a ser tratada nessa oportunidade é a lição de número 5, do dia 4 de fevereiro de 2018. Cujo tema é o sacrifício pelo pecado. Sacrifício pelo pecado. Os hinos sugeridos nesta aula são os hinos de número 20, 491, 521. Vamos lá então. Texto áureo. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Levítico 4, versículo de número 6. Verdade aplicada: o sacrifício que Jesus fez por nós, vertendo o seu sangue na cruz, permite que Deus haja com misericórdia, perdoando os nossos pecados. Os textos de referência se encontram em Levítico 4, versículo 3, versículo 13 e versículo 14. Eu aconselho os amados darem uma pausa e meditarem nesses versículos propostos nesta aula de hoje. Os objetivos da lição são: primeiro, mostrar a responsabilidade do sacerdote e da congregação diante do Senhor. Segundo, ensinar que o líder tem responsabilidade diante do povo. E terceiro, evidenciar que temos responsabilidades individuais diante de Deus. Introdução. O pecado impede o relacionamento de Deus com o homem, mas o amor de Deus fez com que ele oferecesse o seu Filho para morrer pelo homem, e assim Deus pode restaurar a comunhão. O primeiro tópico, o tema é o seguinte: o pecado do sacerdote e do povo. O pecado deturpou a criação e ao homem ficou impossível fazer o que é agradável a Deus. O homem ficou impossibilitado de fazer qualquer coisa que Deus ordenasse. A lei foi dada para mostrar essa incapacidade do homem. Como subtópicos dessa primeira parte, nós temos o pecado do sacerdote. Segundo, o pecado da congregação. Terceiro, o sacrifício apresentado era o mesmo. Na segunda parte, o segundo tópico, nós temos o pecado do príncipe. O pecado de um líder de Israel diante de Deus era considerado grave e se tornava mais conspícuo, do que era o pecado de qualquer outra pessoa do acampamento de Israel. Ele não tinha a responsabilidade de um sacerdote, mas era um líder em Israel. Havia sido levantado por Deus como uma liderança perante o povo e deveria receber mais grave condenação. Subtópicos: o alcance do pecado do príncipe, a oferta pelo pecado do príncipe, uma responsabilidade inferior à do sacerdote. Pois bem, o terceiro e último tópico vai nos falar o pecado de uma pessoa do povo.
Para o pecado cometido arrogantemente não havia sacrifício prescrito, Números 15, 30. Para que um pecado fosse expiado era necessário que fosse cometido por ignorância ou involuntário, algo que fosse proibido por lei do Senhor, pela lei do Senhor, e que involuntariamente viesse a ser cometido pelo homem. Como subtópicos, nós temos uma cabra fêmea como oferta. Segundo, um ato pessoal. Terceiro, uma provisão divina. Conclusão: em sua ignorância e arrogância, o homem pensa em agradar a Deus, se apresentando diante dele com seus trapos de imundícia. Isaías 64, 6. No entanto, através da justiça de Deus em Cristo Jesus, temos livre acesso à sua presença e lá poderemos permanecer. Romanos capítulo 5, versículo 1, 9 ao 11. Meus amados, que Deus em Cristo vos abençoe. Como já tenho dito, esse tema é um tema riquíssimo. E se nós fôssemos explorar, requeriria um grande tempo para um estudo minucioso. E o objetivo, torno a dizer, desses vídeos é apenas apresentar o tema, apresentar os tópicos para facilitar o estudo dos amados. Às vezes está na condução ou no trabalho, um tempinho de folga dá para verificar e deixar que o Espírito Santo vá lhe enchendo, lhe dando graça, e buscar a fundo um estudo aprofundado da Palavra de Deus, para que as suas aulas sejam uma bênção e possa mudar, tocar muitas vidas. Que Deus em Cristo possa vos abençoar de uma forma poderosa. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém e amém.